Olá, hoje é quinta-feira, 14 de abril de 2022. Eu sou Guilherme Becker e este é o Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Governo decide dar reajuste de 5% a todos os servidores do Executivo. Explosão atinge o maior navio de guerra russo no Mar Negro. 9 corredores humanitários devem ser abertos no sudeste da Ucrânia. O governo Jair Bolsonaro decidiu nesta quarta-feira dar um reajuste de 5% a todos os servidores do Executivo a partir de julho, menos de 4 meses antes das eleições presidenciais. A medida terá custo estimado de 6,5 bilhões apenas no Executivo Federal, valor que está acima da reserva de 1,7 bilhão no orçamento de 2022 para reajustes aos servidores do governo. Para cobrir a diferença, será necessário realizar cortes no valor de 4,6 bilhões em outras áreas para respeitar o teto de gastos. O governo estuda cortar despesas de custeio e investimento dos ministérios ou de emendas parlamentares de bancada. Outros 1,6 bilhão serão necessários para pagar o reajuste do Judiciário, Legislativo, Ministério Público e Defensoria. A medida ainda precisa ser enviada pelo governo como projeto de lei e aprovada pelo Congresso, uma vez que depende de modificações no orçamento. O Diretório Nacional do PT aprovou a indicação do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSB, como vice na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva para a campanha deste ano ao Palácio do Planalto. Um dos argumentos do diretório petista é de que seria necessário ampliar o apoio a Lula em outros setores políticos e sociais. O PSB, partido de Alckmin, havia oficializado a indicação do ex-governador à chapa com Lula em 8 de abril. No PT, a indicação de Alckmin para vice foi apoiada por 68 membros do Diretório Nacional. Outros 13 integrantes votaram contra, porém a favor da aliança com o PSB. E 3 foram totalmente contra Alckmin e uma composição com o PSB. O maior navio da Marinha Russa no Mar Negro, o Moskva, foi atingido por fortes explosões no sul da Ucrânia. As informações foram divulgadas pelo Ministério da Defesa da Rússia, que disse que a embarcação foi seriamente danificada por um incêndio seguido de explosões, mas sem identificar o incidente como um ataque. Com isso, a Rússia informou que foi preciso retirar toda a tripulação do navio. A Ucrânia, por sua vez, afirmou que as explosões foram causadas por um ataque de mísseis lançado pelas forças ucranianas. O Moskva foi originalmente construído na era soviética, em Mykolaiv, na Ucrânia, e entrou em serviço no início dos anos 80, segundo a imprensa russa. Com uma tripulação de cerca de 500 pessoas, a embarcação foi anteriormente utilizada por forças russas na Guerra da Síria. A vice-primeira-ministra da Ucrânia, Irina Vereshchuk, disse que 9 corredores humanitários devem ser abertos nesta quinta-feira. O acordo entre russos e ucranianos busca retirar civis que estão retidos em Mariupol, no sudeste da Ucrânia. O transporte deve ser feito em ônibus, mas carros privados também devem ser autorizados a deixar a cidade. Outras rotas de evacuação também devem ocorrer a partir das cidades de Berdyansk, Tokmak e Enerhodá, todas entre o sul e o leste ucraniano. Mas isso só será possível se as tropas russas suspenderem os bombardeios, informou a vice-primeira-ministra da Ucrânia. Segundo o prefeito de Mariupol, Vadim Boichenko, em torno de 100 mil pessoas estão tentando deixar a cidade. O município, que está sitiado pelo exército russo há várias semanas, é um dos mais atingidos pela guerra na Ucrânia. Com falta de água, comida e aquecimento, Mariupol pode ter entre 10 mil e 20 mil civis mortos até o momento. Os Estados Unidos preparam o repasse de até 800 milhões de dólares em armamentos para a Ucrânia. As armas incluem artilharia, veículos blindados e helicópteros. O objetivo é equipar as forças de defesa da Ucrânia para a provável forte investida russa que deve ocorrer na região leste do país. A promessa do presidente americano Joe Biden ocorre após conversas com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Desde o início da invasão russa, os Estados Unidos já repassaram em torno de 2,5 bilhões de dólares à Ucrânia. Nesta quarta-feira, a União Europeia decidiu liberar mais 500 milhões de euros em ajuda militar para o país.
O ex-jogador de futebol colombiano Fred Rincón não resistiu aos ferimentos causados por um acidente de trânsito. Ele tinha 55 anos e morreu em Cali, na Colômbia, no final da noite dessa quarta-feira, início da madrugada de quinta, no Brasil. Na última segunda-feira, o carro que Rincón dirigia foi atingido por um ônibus. O ex-jogador teve traumatismo craniano, passou por cirurgia, mas não sobreviveu. Além de ter jogado na Europa, em clubes como Real Madrid da Espanha e Napoli da Itália, Rincón foi ídolo no Brasil, onde conquistou títulos por Palmeiras e Corinthians. Ele também disputou as Copas do Mundo de 90, 94 e 98 pela seleção colombiana. Outras informações você confere logo mais, na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.